pausa aqui. Pausa ali e parte de novo ali. Ah, tá, agora. Românticos. O surgimento ocorreu enquanto... Tá indo. Peraí. Deu. Ana, só bota no cima primeiro, peraí. É que tá pronto. Ah, tá. No vídeo de hoje vamos falar sobre o realismo, que foi uma escola literária que combatia os ideais românticos. O surgimento ocorreu enquanto o mundo vivenciava o nascimento do socialismo e da segunda revolução industrial. O realismo em Portugal teve como marca inicial a questão de Coimbra, em 1865, quando se defrontavam, de um lado, os jovens estudantes de Coimbra, atentos às novas ideias que vinham da França, Inglaterra e Alemanha, e de outro, os velhos românticos de Lisboa. O realismo do Brasil foi inaugurado em 1881, que duas obras se destacaram, que era O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O realismo teve como características sobre o objetivismo, como aparecendo como negação de subjetivismo romântico. O universalismo ocupa o lugar do personalismo. O sentimentalismo cede terreno ao materialismo, pois o realismo se preocupava apenas com o presente, com o contemporâneo. Mas com o desenvolvimento das ciências, muitos autores foram influenciados no século XIX, principalmente os naturalistas, aonde se pode falar em cientificismo nas obras desse período, pois, como sempre, os autores realistas são antimonárquicos e negam a burguesia, pois o realismo é uma dominação genérica de escola literária que abrange as seguintes tendências. Continuando o que o meu colega Anderson tinha falado, existem dois tipos de características do realismo. E uma delas é romance realista, que é a narrativa voltada para a análise psicológica e crítica da sociedade a partir do comportamento de determinados personagens, em geral capitalistas. O romance realista tem caráter documental, sendo o retrato de uma época. E temos também o romance naturalista, que é marcado pela vigorosa análise social a partir de grupos humanos marginalizados, em que se valoriza o coletivo. O naturalismo apresenta romances experimentais. Continuando aqui, um dos seus principais autores foram o Machado de Assis, que ele se destacou com o romantismo realista. Apesar de ter escrevido obras românticas com a ressurreição e a mão de... Eu vou, cara, não é pra colocar só obras românticas ali. Quais autores foi Machado de Assis, que se destacou como romancista realista. Apesar de ter escrito obras romancistas, como A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Algumas obras realistas de Machado de Assis foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que escreveu alguns romances nos quais chamou de comerciais, pois eles eram os que vendiam. Mas uma das suas maiores obras foram os romances naturalistas, como O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. Assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o realismo, perguntem pro professor Márcio, né? Porque ninguém é obrigado. Everybody! A gente já tem bastante. Yeah! What's the Backstreet Boys, alright! O senhor vai gostar. Churrasco, pão, chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso que o Márcio gosta. Raul Pompeia também com suas obras, Uma Tragédia no Amazonas, na década de 80, A Queda do Governo, da década de 80 também, Um Réu Perante o Futuro, grinada depositada sobre a esquife do Ministério de 5 de janeiro por um moço do povo, já na década de 80 também, Canções sem Metrô, na década de 81, O Ateneu, na década de 88, Alma Morta, também já na década de 88, Canto do autor das festas nacionais na década já de 93 e por último, Agonia, romance não concluído na década de 95.
Raul Pompeia também teve como suas edições de obras, dentro de um período de atividades do autor. Houve a publicação de seu primeiro romance, Uma Tragédia no Amazonas, em forma de livro em 1880. Sua obra mais famosa, O Ateneu, teve duas edições, a primeira em 88 e a segunda em 1905, certo? 10 anos após a morte do autor. Ao longo do século XX e XXI, Raul Dávila Pompeia foi escritor brasileiro que publicou O Ateneu. Foi o romance que marcou seu nome entre os maiores romancistas brasileiros. É a obra mais importante do realismo no Brasil. Raul Dávila Pompeia nasceu em Jacuanga, Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de abril de 1863. 10 anos mais tarde, mudou-se com a família para a cidade do Rio de Janeiro, onde foi matriculado como interno no Colégio Abílio, dirigido por Dr. Abílio César Borges, barão de Macaúbas. Nessa escola, redige e ilustra o jornal O Archote. Os anos de internato lhe inspiraram mais tarde para escrever O Ateneu, em 1879. Ingressou-se no Colégio Pedro II. Concluiu os estudos secundários nesse colégio. Em 1880, publicou seu primeiro romance, Uma Tragédia no Amazonas, e em 1881 matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Participou-se dos movimentos abolicionistas e republicano. Em 1883, publica As Joias da Coroa, de nítida conotação antimonarquista. Em 1885, junto com outros colegas, ele se transfere para a Faculdade de Direito do Rio de Recife, onde fervia os ideais abolicionistas e republicanos. Lá ele conclui seu curso. Raul Pompeia publicou em 1888, em folhetins da Gazeta de Notícias, o romance O Ateneu, que traz subtítulo As Crônicas de Saudade. O texto autobiográfico faz parte de sua experiência no interno do Colégio Abílio. Nesse mesmo ano, começa a escrever na Gazeta de Notícias uma seção de críticas de arte. Em 1890, ele publica ativamente dos debates políticos dos anos iniciais da República. Em 1892, envolve-se em acirradas polêmicas, levava uma vida agitada com inimizades e crise depressiva. Ofendido por Olávio Bilac, desafiou para um duelo, que não chega a ocorrer por interferência dos padrinhos. Em 1894, é nomeado diretor da Biblioteca Nacional e em 1895 discursa no funeral de Floriano Peixoto, onde suas palavras são vistas como desacato ao presidente Prudente de Moraes, provocando sua demissão da Biblioteca Nacional. Raul Pompeia, abandonado pelos amigos, Poema do Raul Pompeia, que se chama A Noite. Chamamos treva à noite. A noite vem do oriente como a luz. Adiante, voam-lhe os gênios da sombra, distribuindo estrelas e pirilampos. A noite soberana desce. Por estranha magia, revelam-se os fantasmas de súbito. Saem as paixões más e obscenas. A hipocrisia descasca-se e aparece. Levantam-se no escuro as vesgas traições, crispando os punhos ao cabo dos punhais. À sombra do bosque e nas ruas ermas, a alma perversa e a alma bestial encontram-se como amantes apalavrados. Tresanda o miasma da orgia e da maldade. Surge o ambiente. Cada nova lâmpada que se acende, cada lâmpada que expira, é um olhar torvo ou um olhar lúbrico. Familiares e insolentes, dão-se as mãos o vício e o crime. Dois bebedos. Longe daí, a gemedora maternidade elabora a certeza das orgias vindouras, e a escuridão de pudor cerra-se, mais intensa e mais negra. Chamamos treva à noite, a noite que nos revela a subnatureza dos homens e o espetáculo incomparável das estrelas.